A Josiana, você já está no ar para todo mundo. Você está me ouvindo direitinho? Estou ouvindo, sim. Ah, que bom, que bom. Eu acredito. Família, quem tiver no chat aí, se porventura vocês não estiverem ouvindo a Josiana, vocês me avisem, tá? Para eu organizar aqui. Josiana, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Josiana, então vamos lá. Você já é da família Manual do Casamento há quanto tempo? Eu entrei hoje, Hoje! Olha! mas eu acompanhei os pelo YouTube, né? Aham, Mas aí eu entrei hoje e deu certo. que coisa boa. E aí me inscrevi também no canal já. Que bom. Josiana, e aí, qual que é a sua dúvida? Então, porque assim, se a gente não vai ter, como é que fala? Igual assim, meu marido teve antes de tudo, né? Uhum. Se ele vai pagar por isso ou não. Hum, boa pergunta. Se um marido que tem amante, ele vai pagar por isso ou não? Ótimo. Você já ouviu alguma explicação, alguma coisa a respeito disso? Você já tem mais ou menos uma noção? Josiana? Ixi, parece que travou. Deixa eu vir para cá. Família, vocês estão me ouvindo? A Josiana voltou, parece que está travando o sinal dela. Espera aí. Aí então, Josiana, tá conseguindo me ouvir? Realmente está dando umas travadinhas no sinal da Josiana. Mas vamos lá. Eu entendi a, a pergunta, né, que a Josiana fez. Se porventura aquele que trai vai pagar por isso. Ótimo. Então vamos lá. O que a Bíblia fala a respeito disso? A Bíblia deixa claro que aquele que adultera, ele se torna um pecador, ele se torna um inimigo de Deus, ele se torna uma pessoa em quem o Espírito Santo não habita. E aí nós temos uma situação. Eu vou abrir a Bíblia aqui em uma das passagens que eu julgo ser mais claras para responder a essa sua dúvida. Eu vou colocar aqui no livro de Provérbios, no capítulo 5. Tá? Aqui em Provérbios, no capítulo 5, fala bem o seguinte, falando acerca do homem adúltero, né, que se relaciona com uma mulher num caso extraconjugal. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favo de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas no fim ela é amarga como o absinto, agudo como a espada de dois gumes, e os seus pés descem à morte e os seus passos te levam ao inferno. Já começa assim a conversa. Que aquele que entra no adultério, ele é levado a este ponto, tá? É a primeira coisa. Dando sequência nas palavras dele, ele diz o seguinte a partir do verso 8: Afasta para longe dela o teu caminho, não te aproximes da porta da tua casa, para que não des a outros a tua força, nem os teus anos a pessoas cruéis. Ou seja, aqui já é advertido que aquele que comete adultério, ele será conduzido a perder os seus anos de vida, a força do teu trabalho e todos os bens que ele produzir, tudo aquilo, né, que ele fizer em vida, será dado a outros. Ou seja, uma consequência do adultério. Existem muitas pessoas que, por exemplo, aqui no Brasil, dizem que isso diz respeito à pensão, né, algo que tem que pagar a mulher, mas eu acho que a Bíblia está indo bem mais longe nesse aspecto, tá? E continua, falando bem assim: para que não se fartem os estranhos do teu poder e dos teus trabalhos enriqueça a casa alheia.
Ou seja, aquele que adultera, ele vai enriquecer uma casa que não é a dele. E continua. No fim da tua vida gemerás, e quando se consumirem a carne e o teu corpo. Ou seja, Josiana, a Bíblia é claríssima. Deixa eu colocar você aqui de novo para todo mundo ver. A Bíblia é claríssima que aquele que comete adultério, aquele que não se arrepende do pecado cometido, ele de fato vai pagar sim, sabe? Ele vai pagar sim. A Bíblia é clara em dizer que ele vai sofrer consequências desse adultério. E que Sim. de fato os dias dele não serão bons. Só que assim, quando nós vamos agora para Eclesiastes, o próprio, né, que escreveu isso daqui, ele diz o seguinte, que muitos ímpios, eles vivem no adultério e em outros pecados porque julgam que Deus não está atento aos seus pecados. Por achar que a justiça de Deus é tardia a ponto de ser falha, eles continuam no seu pecado. E aí é normal, né? Eles colocarem nos primeiros anos de um adultério que está muito feliz nas redes sociais, falar para todo mundo que nunca esteve tão feliz assim, falar que agora achou uma mulher que foi Deus que mandou, né? Dizer para todo mundo que agora essa nova união é de Deus. Porque o próprio salmista e o sábio Salomão, e agora o autor de Eclesiastes, né, que é o próprio Salomão, ele diz que o ímpio ele segue na tua iniquidade, ou seja, o adúltero ele segue no seu adultério, ele promove o adultério, ele faz uma propaganda do adultério, porque ele julga que irá tardar o juízo de Deus. Ou mais do que isso, né? Julga que o juízo de Deus não vai chegar. E por isso ele segue a sua vida normalmente. Mas a palavra do Senhor é claríssima em dizer que não é bem assim. Ele vai sim colher frutos terríveis. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Todos esses problemas que nós listamos aqui em Provérbios 5, eu creio que não se compara ao que é dito na Bíblia mais adiante, dizendo que aqueles que cometem tal pecado e não se convertem, que são chamados de adúlteros, eles não reinam, eles não herdam o reino dos céus. Ou seja, é muito complicado. Agora, é uma coisa interessante porque nós estamos falando de um pecado cometido, não confessado, não arrependido e não abandonado. Para todo e qualquer pecado que uma pessoa venha cometer, Deus, enquanto existe vida na pessoa, ele busca, por meio do teu Santo Espírito, converter essa pessoa do teu mau caminho, para que ela se arrependa e ela venha se tornar uma nova criatura recebendo o perdão de Deus. Ou seja, existe sim a possibilidade de mudança. Mas, se a pessoa não se converter, infelizmente, não há muito o que possa ser feito. Tá bom? Eu te agradeço, viu, Josiana, pela participação, por estar aqui conosco. Eu já tirei a tela porque aqui está dando um probleminha da imagem da sua projeção. Mas você já pode fechar o zoom e voltar correndo aqui para o canal para continuar assistindo esses nossos atendimentos de hoje, tá bom? Família, é delicado isso, né? Nós falarmos de um pecador no meio do processo, ou seja, nós olharmos para uma pessoa que hoje, mediante uma situação, ela está sob uma sentença, mas que pela misericórdia e a graça de Cristo, amanhã ela pode estar sobre outra sentença. Por isso que é muito bom, sempre que você for falar para alguém a respeito do assunto, que você for confrontado a respeito do assunto, deixar bem claro. A pessoa que cometeu o adultério, está no adultério, não se arrependendo do adultério, a Bíblia é clara em dizer o que ela vai colher. A partir do momento em que ela confessa e abandona esse pecado, agora as circunstâncias são diferentes. Tá bom?
Respondida a pergunta, mais uma vez, obrigado, viu, Josiana, por participar aqui conosco.